Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausateca, daqui é o Ciro Luís. Segundo vídeo aqui desta rúbrica anual das guias da off-season, falar da segunda equipa eliminada por via play-in, exatamente, estou a seguir essa, tal como disse no primeiro vídeo, já agora vejam que falei dos Miami Heat, que foi a primeira equipa eliminada no play-in, que foram eliminados pelos Charlotte Hornets na noite de terça-feira, não, passada, anterior, na semana passada, terça-feira. Agora vamos falar dos Clippers que foram eliminados pelos Golden State Warriors em casa. Falar deles que, ao contrário de Miami, que Miami vai pertencer naquela bolha de várias equipas na questão óbvia de Giannis, aqui os Clippers têm a sua situação própria, que é a situação do Kawhi, que, atenção, é um plano B. No sentido, plano B de off-season para muitas equipas, que é, no caso, não atingem os Giannis, vamos buscar o Kawhi. É o que tem-se falado muito nisso e com alguma lógica, vamos ser sinceros, porque, atenção, o Giannis pode ser cobiçado nos Timberwolves, em Nova York, em Miami, tal como eu falei no vídeo passado, nos Warriors, também tem sido falado, até nos Magic, tem sido falado, nos Magic, mas ele só vai para uma equipa, só vai para uma equipa. As outras vão ficar a olhar e se calhar, ok, não atingimos, não conseguimos os Giannis, vamos buscar aqui o Kawhi, que pode estar disponível para o mercado, mas já iremos falar sobre isso, sobre essa questão do Kawhi, que é é a grande questão aqui dos Clippers. Clippers, que já agora, dando aqui um bocado de contexto, os Clippers, numa época que pá, não vou estar aqui a falar muito, porque senão, meu Deus, vou estar aqui quase uma hora a falar neste vídeo, não é o que quero, mas pá, a malta sabe, aquele início muito mau, a questão do Chris Paul, a dispensa, entre aspas, do Chris Paul, embora só não foi bem dispensado, para seguir foi trocado para os Raptors e é que foi dispensado, mas foi dispensado da equipa, embora a equipa continuou com ele a nível de contratual e receber dinheiro, isso. Uh, mas estava afastado, exatamente, era essa a palavra. Ficou afastado da equipa, lesão do Bradley Beal que ficou o resto da época toda de fora. Depois tivemos a tal comeback, que mais ou menos ali na semana de Natal, nas últimas semanas de dezembro, que depois tive ali um espetáculo, espetáculo, digamos assim, a partir dali, lá está, nesta segunda metade da época, foi realmente de grande nível, em que a equipa quase esteve perto de estar ali no oitavo lugar, mas depois daquela derrota contra o Sporting Trailblazers, não foi no último jogo, foi no penúltimo, fez com que a equipa colocasse basicamente aqui em nono lugar e agora perderam e ficaram no play-in, mas foi uma bela recuperação dos Clippers, uma bela comeback que pelo meio, não podemos esquecer, tivemos a situação suspeito do costume, James Harden, que questões contratuais, sei que mais, e já andava a namorar no telemóvel com o Donovan Mitchell, acabou por ir para os Cleveland Cavaliers e também os Clippers pegaram e também trocaram Zubac, os Pacers estavam interessados nele e precisavam ali de um poste e substituir, lá está, o Miles Turner, porque só com o JF é curto e tivemos a tal troca onde os Clippers receberam duas picks de primeira ronda, uma delas este ano, que já irei falar, não é? Pode ser importante, e depois mais outra pick que será, acho que é em 2029, salvo eu, e depois ainda mais dois jogadores, o Bennett Mathurin e o Isaiah Jackson, que tem um contrato renovado, o Mathurin não, tem a questão da split free agency. Que já também irei falar sobre isso. Olhando para esta imagem, mais uma vez créditos ao Bobby Marks, jornalista e especialista na ESPN, que é dotado neste tipo de coisas, lá está, tem experiência também sobre estas questões de front office e general manager, e sei que trabalhou nisso nos Brooklyn Nets. Sigam lá nas suas redes sociais, que esqueci de dizer isso no vídeo passado. Esta imagem eu resgatei nas suas redes sociais, sigam por lá e também, principalmente, os artigos que ele escreve na ESPN, principalmente sobre estas questões das off-seasons, que é onde eu vou buscar esta informação, porque eu não tenho informação privilegiada, andei a pesquisar e isso, e também fui buscar aqui um expert desta matéria, que é o grande Bobby Marks. Eu vou ter o link na descrição, que é das equipas todas da NBA, embora ele vai metendo as equipas que vão ficando fora dos playoffs, isso, incluindo aquelas equipas tanking, e eu só estou a fazer as equipas para agora do play-in, as do tanking, tipo as 10 piores equipas do draft, essas aí vou deixar para mais tarde, vou esperar pela lotaria a partir do dia 11 de maio, onde vamos saber aí a colocação de equipas, embora numa dessas top 10 os Pelicans vão fazer, porque tal como aqui os Clippers, eles não têm a sua própria pick. Exato, mas pronto, sigam lá o trabalho e olhando para essa imagem, lá está aí que o Bobby Marks
fez e publicou, vemos que a equipa está longe também das questões da Luxury Tax, está quase praticamente a 40 milhões da Luxury Tax, por isso tem as finanças aí bem controladas. E não esquecer que no verão passado, atenção, isto é projetado, como diz aqui na imagem, um valor projetado para esta questão da off-season. Mas não esquecer que os Clippers já na época passada estavam a preparar estas questões salariais, já estavam a preparar a equipa nesse sentido, que até em nível de inovações isso, houve ali team options nesta próxima época, tipo como foi o do Brook Lopes, era um contrato 1 mais 1 team option neste segundo ano, que vamos ver se os Clippers vão acabar por ativar ou não, digamos assim. Também há até a própria renovação de James Harden, embora o James Harden não faz parte da equipa, mas para vocês terem noção, o James Harden tinha uma player option, é verdade, que já não me lembro qual era a casa, se calhar era na casa dos 40 milhões, 42, 43 milhões, era por aí, era uma player option, mas a player option não era garantida. Ou seja, podia haver possibilidade dos Clippers, mesmo que ela ative a player option, basicamente acho que era um prazo de 1 semana ou 2, e eles podiam dispensar o jogador e poupar uma parte desse dinheiro, porque atenção, o contrato era parcialmente garantido, ou seja, James Harden tinha uma parte do contrato apenas garantida. Ou seja, o que eu quero dizer é que os Clippers podiam olhar para esta off-season mais de free agency, lá está, de ter cap space, buscar jogadores na free agency, ou até em trocas, digamos assim, e acolher esses contratos por cap space, digamos assim, em que também não afeta a questão do hard cap, estar hard cap da first trade para não second apron, não afeta isso. Tu usando, ou basicamente é assim, tu usando o teu cap space para acolher contratos, não afeta as questões do hard cap da second apron, por exemplo, não afeta isso, porque lá está, estás a absorver o contrato por via do teu cap space, não afeta. Ou seja, havia essas questões, mas com esta troca que houve do Gallant pelo Arden, em que fez com que lá está os tais 42 milhões, em vez de ser player option não garantidos, agora é garantido, porque é o contrato do Gallant, e depois o tal Zubac, que passou para estar para Isaiah Jackson, e agora o Bennett Maturin, que é contrato restrito, que eu acho que os Clippers vão querer negociar e renovar contrato, ou seja, já estamos a ver aqui casos que, pronto, já não vai ser uma equipa de cap space, aliás, como estamos a ver aqui, é 162 milhões. É verdade que podem dizer, mas podemos mandar abaixo as team options, sei que mais. Que já ia falar, lá está, rápido das team options. Sim, é verdade. Mesmo assim, eu acho que os Clippers não vão ser ativos nessa questão de free agency. Pode a questão de haver trocas, é verdade que também tem ali trade exceptions, algo mínimas, apenas 2 milhões, mas podem usar para facilitar, digamos assim, se for lá está valores que os contratos batem certo ali por lá está uns 2 milhões ou 1 milhão, podem usar essas trade exceptions à vontade. Já agora, falei há pouco team options. Vamos lá falar das team options e contratos não garantidos também e player options. Aliás, vou começar por uma player option. Bradley Beal, 5 milhões e meio, que foi uma contratação da Free Agency. Até foi mais buyout, porque ele foi dispensado pelo Suns e depois os Clippers usaram até a sua com a troca que fizeram até, em que foram buscar tirar o Norman Paul e foram buscar o John Collins, que também irei falar dele daqui um bocado por causa da questão de ser um jogador free agent, mas o Bradley Beal foi um contrato tax mid-level, exatamente, porque a equipa na altura estava na Luxury Tax e só podiam usar a questão da tax mid-level. Player option, acho que o jogador vai ativar esta player option, porque acho que, pá, Bradley Beal, que é um jogador que até eu não desgostava do Bradley Beal, embora ele atualmente é basicamente um marcador de pontos, nem tem questões de playmaking, defensivamente então é um buraco, e pá, e estamos a falar de um jogador que neste verão vai fazer 33 anos. E atualmente o seu valor não é assim muito, não é alto, ainda por cima sofreu uma lesão grave, ou seja, eu acho que não vai haver ninguém na liga que vai dar mais de 6, lá está, 5,5, 6 milhões que ele. Pá, e até digo que se calhar o seu valor atualmente é quase mínimo. É quase mínimo, é basicamente mínimo. Por isso eu acredito que ele vai ativar esta player option, que é até para ver se numa equipa, até no contexto com os Clippers, que lá está, não está num nível muito alto, que é competitiva, mas não está num nível assim muito alto, consegue ter espaço e consegue até ver se consegue voltar a ganhar um bocado de valor no mercado de free agency no próximo ano, embora acho difícil, porque também a idade avança e depois há ali coisas que são notórias. No Bradley Beal, que a meu ver, já no Suns já dizia que podia ser
que é um jogador que é bench player, agora atualmente é claramente, que é um jogador para vir do banco e com isso, claro, o seu valor de mercado desce muito, muito mais. Depois tem mais aqui umas team options ou contratos não garantidos, tipo malta jovem, Jordan Miller, embora Jordan Miller não é assim novo, já tem 26 anos, mas foi um jogador que foi algo tarde, mas até fez boas Summer League e tal. Contratos mínimos, 2 milhões, Kobe Sanders também. No caso, Jordan Miller não é 2 milhões, é 2 milhões e meio. O Cameron Christie, este sim é mais jovem, contrato de rookie, 2 milhões não garantidos. Eu acho que vai ser tudo ativo, a meu ver. Acho que isto vai ser tudo ativo ou garantido, a meu ver. Depois, aqui a questão do Chris Dunn, que aparece aqui como endgame, contrato não garantido, que está aqui neste quadro, é uma projeção que lá está até pela visão de Bobby Marks, que acha que vai ser a starting five desta equipa dos Clippers, caso não haja tipo troca de Kawhi ou haja muita revolução. E aqui concordo, Chris Dunn acho que não está garantido, quer dizer, pode estar garantido se caso ele esteja já o defensive team, mas não acredito. Se houvesse uma third defensive team, uma terceira equipa de all defense, eu acreditava que aí conseguia e garantia o contrato, mas infelizmente não. Mas acho que vai ser ativado e já agora Chris Dunn tem a questão de estar elegível para renovar contrato. 4 anos, 90, os tais, eu falei isso no vídeo passado, vocês vão ouvir muito a palavra 93 milhões. E lá está, o Chris Dunn é um desses casos, tal como, por exemplo, o Cam Christie também. Agora o Cam Christie acho que não vão fazer isso, ainda por cima é muito novo e ainda tem mais 2 anos de contrato. Mas aqui sobre a questão do Chris Dunn, 93 milhões que dá aos tais 23 milhões anuais por 4 anos. Não gosto de Chris Dunn, atenção, a sua vertente defensiva, isso tudo, mas estamos a falar de um jogador que já tem 32 anos, não faz sentido pagar um contrato de 4 milhões a dar, lá está, até diria, dar mais que a mid-level exception, que é 15 milhões, acho que não faz muito sentido, porque até o próprio Chris Dunn é um jogador muito engraçado defensivamente, sim, mas ofensivamente não é ameaça de scoring ou shooting, não é. Não é. E depois, nestes jogos do play-in, ficou bem óbvio que, ok, tem ali uma tarefa e um papel defensivo, mas depois no ataque pode contribuir no playmaking, a dar um extra pass, essas coisas todas, mas não é mais que isso. Valor, agora perguntem, valor que tu achas que os Clippers podiam pagar e haver acordo? Eu diria-vos, lá está, não dava a mid-level, 15 milhões não, ainda por cima se for 15 milhões 4 anos não. Eu daria se calhar maltinha 2 anos, ou seja, os Clippers ativavam isto, não é? E depois mais 2 aninhos, 23 milhões por 2 anos. Pá, acho justo. 11, 12 milhões. Até era uma espécie de duplicar o seu salário. Ele está a ganhar na casa dos 5,5 e nesta próxima, sim, 5,5 esta época passada e esta. Eu dava-lhe isso. Lá está, duplicava o seu ordenado, passava a ganhar 7%, 6% do cap. Acho que é justo. Acho que é justo e lá está. E era só 2 aninhos por causa da idade. Lá está, tem mais um ano de contrato, para o ano já vai ter 33 anos e dava isso. Prontos. E assim ganhava aí a sua linda pré-reforma, vamos dizer assim. Com 33 anos sabia lá está ia entrar esse contrato de 23 milhões por 2 anos. Pá, eu fazia isso. Não é assim muito penoso para a equipa a nível de cap, como eu digo, é só 6, nem chega a 7% do cap, por isso acho que está fixe para ele. Depois, Team Options, Nicolas Batum, pá, 5,8 milhões. Embora o Batum eu acho que é um jogador a nível de valor, acho que é um jogador de valor mínimo. Isto já é, lá está, não tax mid-level, mas pronto, vale a experiência, isso e também estar em LA, que ele gosta, não sei o quê, mas pronto, se calhar ativava isto. O Brook Lopes, 9 milhões, que teve uma época realmente de início penosa. É verdade que nesta fase final já se compôs bem. Eu acho que os Clippers também vão acabar por ativar isto, mas também o Brook Lopes está quase como digo do Batum, contratos mínimos veteranos, sei lá está os tais 3, 4 milhões. Acho que o Brook Lopes, estes 9 milhões, é o dobro que ele merece receber, a meu ver. Isto é a minha opinião. Mas eu acho que os Clippers vão ativar a Team Option. A Team Option que eu tenho a certeza absoluta que não vai ser ativada vai ser o Bogdanovic. Que atenção, ele também está elegível para renovar.
100 milhões por 4 anos, mas esqueçam lá isso, que é um jogador a vir do banco e nem é, digamos assim, daquelas principais opções. Às vezes o Tai Lu prefere apostar, lá está naquele Jordan Miller, ou até no Cam Christie, mais até no Jordan Miller e está-me a escapar o nome. Kobe Sanders do que até o Bogdanovic. É verdade que tem a sua experiência isso, mas também tem a questão da idade. Estamos a falar de um jogador, aliás, esta equipa dos Clippers, como nós sabemos, era a equipa mais velha da liga e este verão Bogdanovic tem 34 anos, digamos assim. Atenção, era a mais velha antes das trocas que aconteceu. Lá está, o James Harden, 36 anos, passou para o Garland com 26 anos e também o Zubac, que já tem, não tem 30 anos, mas o Zubac já agora, desculpem esta interrupção. O Zubac tinha 28, exatamente, e foi trocado por lá está por Metrin, que tem 23 ou 24 anos, e o Isaiah Jackson tem 24 também, ou seja, baixou, só com isso baixou também a questão, e também a saída de Chris Paul também, baixou a média de idades aí a bruta. Por fim, John Collins está elegível para renovar, acho que era 40 milhões anuais, 166 milhões 167 pontos, se formos arredondar, por 4 anos, dá quase 42 milhões anuais. Esqueçam lá isso. John Collins, que atenção, gostei dele na fase até mais negra dos Clippers, era dos poucos ou raros jogadores que faziam contribuições interessantes na equipa, mas malta, ele não vale 25% do cap, não vale isso. Pá, esqueçam lá isso. Valor realmente para ele. Eu acho que é o que ele está a ganhar atual. 26 milhões e meio, 17% do cap. Se calhar depois no ano seguinte, 27, 28, ganhava, lá está, 27 milhões. Eu acho que é isso o valor de John Collins. Que é verdade que teve ali uns jogos a vir do banco, principalmente tudo com o Derek Jones Jr. Houve lineups, principalmente estas últimas lineups, em que o Tyler preferia o John Collins, que atenção, gosto dele, e teve uma época até interessante, eficaz, e como eu digo, naquela série mais negra dos Clippers, ele foi dos melhores, a meu ver. Há que destacar isso, mas eu não vale, lá está, 25% do cap, nem 20% do cap. Pá. Acho que é isso, é absurdo. Para mim, o jogador de 20% do cap já é um jogador que é ou é All-Star ou está na emergência de ser All-Star. É tipo isso. E o John Collins não é isso. Por isso é que eu digo, se calhar manter este valor que ele está a receber, caso, por exemplo, a próxima época, que lá está, é free agent, próxima é 26, 27, continuar a ganhar 26 milhões e meio, depois subir para 27 milhões e meio, pá, e depois tentar, sei lá, no último ano ganhar, fazer assim, epá, e no último ano 24, pode ser, para ver se há ali um desconto. Porque atenção, o Clippers conseguiu, o Jazz também, mais naquela última época, mas os Clippers acho que conseguiram apostar nele e realmente conseguiu fazer com que ele aparecesse mais outra vez na liga e até a nível de valor valorizasse mais um bocado. Que ele estava a ser um jogador que andava ali a Utah um bocado perdido e por cima o contexto de Utah não ajuda muito. Muito bem, acho que já está tudo falado a nível de team options, player options. Falta o Metrin, é verdade. Metrin. Restricted Free Agent. Não sei se pode ser um caso como foi no verão passado ou no ano passado, Josh Giddey, Kuminga, Grimes, Cam Thomas, disto ficarem. É que agora estas questões e deste tipo de jogadores e destes casos, eu fico um bocado para atrás, porque pode acontecer agora esses casos disto arrastar não sei até quando, até outubro e pronto. Isto porquê? Porque o Metro na época passada foi um dos casos que houve ali conversas entre os Pacers e ele, só que ele queria ganhar assim, mas tal cena, ele queria ganhar muito dinheiro, acho que na altura falava-se em quase 30 milhões, sei que mas os Pacers não queriam dar, porque também era um jogador que a equipa, quem foi às finais com ele, que atenção, foi um dos jogadores importantes a vir do banco, é verdade, mas era um jogador do banco. E ok, não vamos dar isso, mas vais ter aqui uma época a titular, lá está derivada das ausências, especialmente do Haliburton, obviamente. Vais ter aqui uma época a titular para mostrar que realmente vales e consegues dar um salto para justificar, lá está, esse tal valor que tu pretendes. É que chegou ao fim, o Metroid foi. É verdade que os seus números aumentaram, mas que era óbvio que ia aumentar. Atenção, era óbvio. Tal como o Neymar, era óbvio que ia aumentar. Atenção. Lá está, não havia Dolly Burton, as principais peças ofensivas, ainda havia lá o Siaka, na verdade, mas a bola ia estar a passar mais vezes neles, não é? Ia aumentar claramente a sua setline. Só se fosse uma época desastrosa, não é? Mas
chega ao fim, a Metroid é um bocado disto. E teve essa época toda em titular nos Pacers que, pronto, e acabou por os Pacers perceberem que se calhar lá está, iam ter este problema em mãos e assim, não, vamos usar o contrato dele para buscar aqui uma necessidade da equipa real que é a nível de posto. E fizeram esta troca que foi bem pensada, atenção. E o Mathurin foi para os Clippers e nos Clippers foi o Tyloo meteu a titular, que é o papel dele, que é uma posição que ele tem que estar. Sinceramente, para titular, e atenção, numa equipa, os Clippers que até querem estar nos playoffs, por via play, mas querem estar, é este o nível do Mathurin. É isto. É isto a zona do Mathurin. É ser um sexto homem que, ok, se houver lesões, sei que pode passar para titular, verdade? Mas o nível dele é isto. Pá, não metam o jogador, aqui o Benedito, que eu gostava de chamar já na altura do draft o Benedito, metendo um nível mais. Ele é isto. Scoring, vai ganhando saltos, ajuda na luta lá está na luta das tabelas. É um spark a vir do banco, de agitar ali um bocado as águas. Na defesa, não é assim mau. Até acho que é um jogador que não tem medo. Claro que não é um Chris Dunn da vida, não é um expert defensivo do ponto de ataque ou no 1 para 1 e essas coisas todas, mas desenrasca bem. Desenrasca bem, mas é um jogador algo irregular, que às vezes aparece, e depois em linhas principais é onde ele desaparece mais, e realmente em segundas linhas isso. E se tiverem hot hand, pode contribuir, lá está na segunda linha, e depois até no clutch time, que já aconteceu nos Clippers, estar ali a ser mais uma opção. Pá, é perfeitamente legítimo. Mas para meu ver é isto. Não pode acontecer essa questão que eu estou a dizer. A nível de valores, é pá, eu vou ser sincero, ele claramente vai querer obter um contrato, coisa. Os Clippers, eu acho que os Clippers não vão dar tipo 28 milhões por ele, anuais, vamos dizer assim. Dando, pá, acho que não vão dar esse valor. E eu, a meu ver, 20 milhões anuais, atenção, por 4 anos, por 4 anos, dá quanto? Lá está, dá tipo quase 110 milhões, qualquer coisa assim. E eu acho que os Clippers, o que vão oferecer, que eu também, na minha linha de pensamento, é dar se calhar 4 anos 96 milhões. Lá está, 24 milhões anuais, embora acho que mesmo assim é um algo puxado, atenção. Aliás, estou-vos a mentir, o meu valor que se calhar dava era 20 milhões, a meu ver. 80 milhões, acho que isso é o valor dele, atenção. Casa dos 11, 12% do cap, eu acho que isso é o valor. Mas claro, o jogador vai querer puxar para cima, vai querer puxar para os 27, 28 ou quase 30 milhões. E a equipa, acho que os Clippers também vão querer puxar, lá está na casa dos 20 milhões. E eu acredito que se calhar vai chegar ao fim, que isto é a minha previsão, vai chegar naquela casa dos 24 milhões, que eu estava, lá está, estava a enganar, porque eu estava a nível de apontamentos. E eu acho que se chegar ao fim, o valor dele vai ser isto: vai ser 24 milhões a ganhar 14% do cap. Acho que vai ser isso. Se os Clippers, atenção, conseguirem convencer na casa dos 20 milhões, que é basicamente a duplicar o seu ordenado, que ele estava a ganhar 9 milhões, fixe, fixe. 20 milhões não é assim um valor assim de coisa, como digo, 11%, 12% do cap não é mau de todo, e não é assim um contrato assim coisa, e até fácil de ser trocado, digamos assim, não estou a dizer para o ano, mas digo daqui a 2 anos, 20 milhões é um contrato algo fácil de ser trocado, nem que seja para livrar, basta ter uma pique segunda ronda, a meu ver, mas é isso. Agora, extensões de contratos, já falei lá está do Chris Dunn. Bogdanovic também está elegível, mas vale a pena. Kawhi, deixar para o último. Kawhi. Derrick Jones Jr. tem mais um ano de contrato, 10 milhões e meio. A época passada recebia 10 milhões. Está elegível a receber os tais 93 milhões, que tal valor que eu falei. 23 milhões anuais. E eu, sinceramente, um pouco como eu falei do Dan, já agora, eu também acho que meto no Derrick Jones Jr. Não digo que 23 milhões é uma coisa muito overpay para o Derrick Jones Jr. Não. Porque aliás, ele quer receber o seu dinheiro. Ele está com 29 anos, está no seu prime e quer receber agora o contrato da sua carreira. Atenção, é verdade que ainda tem mais um ano de contrato e este ano houve questões da lesão que ficou afastado há algum tempo, mas eu gostei da fase do. Aliás, o regresso do Nick Jones Jr. também foi importante na tal boa fase dos Clippers, embora não participou no início, mas foi importante porque depois,
quando saiu o Zubac, quando não havia James Harden, que a equipa estava assim, ficava depenada, e o Garland também estava de fora ou estava a regressar, e o Mathurin estava-se a ambientar na equipa, e isso, ou seja, houve uma fase assim, coisa que é verdade. Portanto, é essa fase toda, pronto, chama ali o Kawhi, mas depois Derrick Jones Jr. com o regresso foi uma peça que notou-se, ok, no lado defensivo já ficou mais equilibrado, já não é só Chris Dunn e Kawhi e o Brook Lopez tudo atrapalhado, não, já tem aqui o Derrick Jones Jr. Tem uma bela vertente defensiva, um belo extremo defensivo, consegue defender até várias posições, a meu ver, não é só extremo, já também consegue safar, desenrascar ali nível de bases. Já sobre o seu valor, eu não dava 23 milhões, a meu ver, estás 23 milhões por 4 anos, eu não dava, porque simboliza, lá está, quase 14%, 3,5% do cap. Eu dava um valor mais baixo para ele, a meu ver, atenção, um bocado mais baixo, pronto. Não dava 23 milhões, tentava ali 19 milhões, pronto. É isso que eu quero dizer. Tentava ali dar um contrato 19 milhões anuais, a meu ver, 19, 20, pronto. Se o jogador coisa tentava dar isso e assim ficava despachado. Ou seja, não duplicava o seu contrato, era acrescentar mais 8 milhões e meio. Seria uma subida, lá está, de 6%, 6,5% do cap para o 11%, mas tentava dar isso, já. 19 milhões, acho que até era um valor assim bom para ele, até ir para a equipa não seria assim uma desgraça, porque é o 11% do cap, que ainda por cima só conta para 27, 28. Eu acho que não é, como eu digo, estes contratos de 20 milhões ou perto disso, lá está 19 milhões, eu acho que não, de, daqui, na por cima do caso do Derrick Jones Jr., que não entra já, mas daqui a 2 anos, pá, não é um contrato péssimo para ser trocado. Não é um contrato péssimo, como digo, é só 11% do cap, é isso. Finalmente, Kawhi Leonard, elefante da sala. Ainda falta o Darius Garland, que também está elegível para renovar. 2 anos, 110 milhões e meio, não faz sentido. Aliás, não faz sentido primeiro o valor, porque 110 milhões é 55 milhões do cap, que dá 30%. O Garland não é jogador para ganhar 30% do cap. Isso já são jogadores que são realmente estrelas e até candidatos à NBA. E o Garland, por muito que goste dele, estrela All-Star, pode ainda vir a ser, embora vai ser daqueles casos que só vem muitas lesões e tal, e se a época correr muito bem, mas lá está, não é uma All-Star realmente candidata crónica sempre, não acho isso, aliás, só foi uma vez, naquela época realmente da afirmação, grande afirmação da Liga, que ele teve, mas também não faz sentido por outro lado, ainda tem mais 2 anos de contrato, e ele também o contexto como ele que ele chegou com a questão da lesão, vários problemas físicos nesta época, é verdade que no final desta época até esteve bem, esteve em bom nível, mas é uma amostra curta, é preciso, e os responsáveis dos Clippers vão querer ver uma época inteira do Garland, para depois aí no próximo verão, ou no verão do próximo ano, chegar à mesa, que aí falta, que é o que faz mais sentido, faltar um ano de contrato, e aí negociar aí uma extensão, ou sei lá, isso aí depois vai depender da época como correr. Kawhi Leonard, eu não vou tocar na questão da aspiração e pá, eu não vou tocar nessas questões que falava-se depois do All-Star e a ver coisas, que o próprio Adam Silva foi já em press conferences, foram perguntado isso, ele dizia basicamente que as investigações iam continuar, ou seja, eu não vou estar aqui com whatabouts e what ifs e não sei o que mais sobre isso. Não faço ideia se vai ser o Steve Ballmer penalizado, se vai ser os Clippers penalizado, se vai ser o jogador penalizado. Sim, eu estou a dizer Steve Ballmer, pode ser pessoalmente, não é? O Steve Ballmer, porque a Respiration tem a ver com o próprio Steve Ballmer, pessoa, digamos, investidor ou coisa. E depois já a própria equipa em si. Não vou entrar por aí. Kawhi tem mais um ano de contrato, ganhar para o ano basicamente 50 milhões e meio. Pode estender o seu contrato neste verão por mais 2 anos, 127 milhões por 2 anos, que é valor Supermax. Lá está na casa dos 60 e tal, 63 milhões e meio anuais. Isto já é Supermax. Eu não dava esse valor, já agora. Isso também é a opinião até do Bobby Marks. Eu também concordo com ele, não dava. É verdade que esta época foi espetacular da parte individual dele, principalmente lá está esta segunda metade da época, ou até mais antes um bocadinho, está a semana de Natal até agora. Foi espetacular dele. Para mim foi o melhor jogador, está a ser o melhor jogador deste ano civil 2006, o melhor jogador americano. Atenção, porque aquele top 5 para mim
embora o Giannis, pronto, coisa, não é? O Giannis tem questões de lesões e o que sabemos, mas tirando aquele quinteto estrangeiro, Jokic, Sheis, Doncic, Wembanyama e Giannis, o Kawhi, para mim, este ano civil, que lá está, estes últimos 4 meses, é o melhor jogador americano. Pá, foi o melhor jogador americano. E realmente, se fosse por aí, ok. Mas é o Kawhi. Kawhi que tem as questões da aspiration também. E não só, como eu digo, é o Kawhi, questões de lesões e isso, e que realmente, mais dá o Supermax ao Kawhi, se acontece alguma coisa de grave na próxima época, fica afastado e depois, pá, é um risco. É um risco e até não, desculpa, o Bobby Marks sugeriu continuar na casa dos 50 milhões e eu percebo porque é que ele diz isso. Porque 50 milhões ainda é um bom valor, não é? É um bom valor para o jogador e pronto, e continuava a situar ali nos 30% do cap, que não é tão prejudicial, vamos dizer assim. Se caso aconteça algo, claro, se acontece alguma coisa do Kawhi ficar afastado durante 1 ano e meio, é ali 30% de cap empatado, isso é verdade. Mas acho que é um contrato que ajusta ao contexto Kawhi, até para o que vier lá da Cena Express, que não faço a menor ideia do que é que vai acontecer, e à própria qualidade do jogador, que embora estes últimos meses foi além de BA, completamente. Se fosse para como digo, se fosse para os últimos meses, ele era claramente Supermax, atenção, 35% de cap, siga. Mas pá, foi só estes últimos meses. Temos que olhar também atrás os anos e tal, e também a idade. Atenção, Kawhi Leonard ainda tem, como digo, mais um ano de contrato, mas neste verão vai fazer 35 anos. Para o ano, quem entra a tal renovação será 36. Por isso, é mais um fator que eu acho que só dava, lá está. Continuava a ganhar na casa de 50, 50 e meio, a meu ver. E depois, o futuro da equipa. Eu aqui é muito simples. E tocando isto, obviamente, do Kawhi. O Kawhi, muitos apontam que está a fazer, e até as estatísticas avançadas, fez a melhor época da carreira dele. Aliás, é algo justível porque aquela primeira época da carreira dos Clippers também foi, a nível estatísticos, realmente ali algo parecido, mas vou-vos ser sincero, nesta tal segunda metade da época foi a melhor fase de Kawhi. Aí que eu estive a ver é realmente a melhor fase de Kawhi. E se calhar esta fase é a melhor fase de mercado do Kawhi, tirando, obviamente, quando ele veio dos Clippers e não sei o quê, tirando essa fase, mas depois, diria assim, depois da questão da pandemia e isso, ou seja, a partir de verão de 2021 até agora, se calhar agora é a melhor altura de mercado do Kawhi Leonard, apesar de ele ser expiring contract. Apesar disso. E eu acho que esta é a minha altura de mercado dos Clippers. E se calhar os Clippers não vão fechar a porta ao Kawhi, no sentido de, eu acho que pode haver ali conversas na questão do contrato dos dias das finais, para os dias das finais, mas eu acho que se houver uma proposta realmente interessante, interessante no sentido de proposta de trocas com pacote de piques interessantes e até jovens jogadores incluídos, ou o que for, eu acho que Steve Ballmer não vai desligar a chamada. Ou seja, eu acho que vai haver a tal cena de Steve Ballmer vai conversar com o Kawhi, falar das questões do que é que o Kawhi quer na equipa, a nível contratual, e se calhar até pode discutir essa questão de não receber o Supermax e receber, lá está, os 50 milhões anuais e ficar na equipa, porque a equipa dos Clippers não podemos esquecer, tem que ser competitiva. Esta equipa dos Clippers tem que ser competitiva porque não tem os picos do próximo ano. Eles não estão a pagar ao Oklahoma City Thunder, malta. E eles para o ano ainda vão pagar uma pick swap ao Oklahoma City Thunder e depois, a partir daí, também ainda tem que pagar os Philadelphia 76ers. Ou seja, de 2028, 29 ainda não tem a sua própria pick. Ou seja, tem que ser competitiva. E acho que o próprio Steve Ballmer tem essa mentalidade de que quer equipa competitiva, estar aqui nos play-ins e com possibilidade de ir aos playoffs. A questão é a tal cena, vai haver essa conversa, mas também acho que vai haver abertura de mercado da parte do Steve Ballmer para o Kawhi, porque realmente ele sabe que o Kawhi agora tem um valor de mercado melhor, lá está, desde a cena da pandemia, desde o verão de 2021, ao final do ano de 2021. E vai haver, se calhar, das tais equipas que não conseguiram os Giannis, se calhar podem bater à porta ao Steve Ballmer, não dando uma proposta igual que deram aos Giannis, mas um nível inferior que pode satisfazer os Clippers. Mas, é um bocado a minha... Eu acho que vai ser um bocado isso. A nível financeiro, como eu estava a dizer, estão aqui saudáveis.
podem usar a Text Me Level na Free Agency, podem usar a Biannual Exception na Free Agency por causa desta estabilidade, apesar, mesmo se ativar todas as Team Options e a Player Option de Brady Bill também ativar, podem usar isso à vontade, porque ainda estão longe, lá está, da Luxury Tax. Questões do draft, já falei da questão há pouco, eles podiam trocar a pick 2030, 27, 28, 29, eles podiam trocar a pick 2030, 32 ou 31, 33, mas eu não acredito. Aliás, nesta trade deadline a visão foi clara, acho que eles querem rejuvenescer a equipa e querem partir, lá está, para uma equipa remodelada. E acho que é isso, malta. Eu acho que eles não vão andar efeitos malucos, já dá picks 2031 e 30 e pick swaps, essas coisas todas. Nem a pick dos Pacers, lá está. A deste ano, acho que é altamente improvável. Mesmo a 2029 também acho que não. Acho sinceramente os Clippers vão estar, agora estão na fase de apanhar tudo, digamos assim, de piques, de amelhar piques o que for possível. Aliás, esta pique 53 foi a pique da troca de James Harden. Eu acho que agora estão nessa fase, porque realmente eles ainda estão a pagar. Eles já varreram as piques todas. Antes a mentalidade de Steve Ballmer era dar tudo para dar all-in, agora é recuperar aos poucos esses ativos de draft. E o grande ativo do draft pode ser deste ano por causa da questão de Indiana. Se Indiana cai para quinto ou sexto lugar, os Clippers fica com essa pick. Já os Pacers, se mantiver no top 4, que tem ali uma porção, é tipo quase 50-50%, digamos assim, 50-50, de ficar no top 4, a pick fica para a Indiana, mas os Clippers recebem na mesma uma futura pick, que acho que é 2031, um ano, se caso for batida essa proteção, recebem essa futura pick, que também acho que não vai ser trocada este verão. Pelo menos este verão acho que os Clippers não vão dar feitos malucos. Aliás, uma volta a dizer, eles na época passada não fizeram isso, não andar a trocar piques feitos malucos, nem nesta trade deadline, a meu ver. E isto, atenção, esta questão da pick de Indiana pode ser a melhor notícia do off-season dos Clippers, caso não haja nada de Kawhi e fique na equipa. Acho que pode ser a melhor coisa. A pick 5 e 6, que já agora, essa zona de draft vai ser muito provavelmente um base, e há várias opções. Há o Akuf, há o Flemings, há o Burris da Arizona, há o Wagler, e acho que entra na questão das necessidades da equipa, porque tirando o Garland, não tem mais nenhum base de construção, criação assim de lançamento. Pronto, o Bradley Beal tem criação de lançamento e tal, mas já está também com uma idade. E atenção, se o Bradley Beal se não fosse player option e fosse team option, se calhar acho que já não ficava, mas pronto. Acho que podem ser coisa, e eu acho que até vão mais pelo Burris e o Wagler, que são jogadores que acho que conseguem jogar melhor off-ball, isto perspectivando numa parceria com o Gallon, ali como dupla de backcourt, e que conseguem desenrascar no playmaking. Mas já. Vamos ver como é que vai ser esta questão dos Clippers, que também acho que pode depender um bocadinho da questão do Kawhi. Lá está, das tal cenários de a tal guerra pelo Kawhi, as equipas que querem fora ou não conseguiram o Kawhi, não, desculpa, o Giannis. Se quem não conseguir o Giannis pode ir atrás do Kawhi, e é como eu digo, o Ballmer acho que vai ter estes dois cenários assim em cima da mesa, os dois cenários. E acho que ele não vai fechar tipo os dois ao mesmo tempo. Nem vai fechar um nem o outro. Acho que vai ter os dois abertos, a meu ver, sinceramente. Mas para estar atentos, depois das finais, quando entrar a questão de o Kawhi está elegível, pode ser notícias e tal. Aliás, malta, se o Kawhi renovar, então acabou. O Kawhi só pode renovar, só pode ser trocado dia 15 de dezembro. Por isso, quando sair a notícia que ele renovou o contrato, coisa, já está decidido. Agora, se não houver nada, aí pode ser sinal que há testes de mercado e podemos tirar alguma coisa do mercado. Mas bem, malta, espero que tenham gostado. Se inscrevem no canal, deixem o like, ajuda no algoritmo de vídeo e sigam também as nossas redes sociais. Próximo vídeo vai ser sobre. Será sobre qual é a equipa agora? Não sei se. Vai ser o Charlotte Hornets, provavelmente. Os Hornets, depois dos Warriors, para falar. Ou dos Warriors. Se calhar vai ser dos. Não sei. Acho que se for pela linha cronológica é os Hornets. Então vai ser. Vou continuar a seguir a linha cronológica, por isso vai ser sobre Charlotte Hornets. Embora foi por horas, mas foram os Charlotte Hornets primeiro a ser eliminados com os Warriors. Fiquem bem, malta. Tchau, tchau.